Vamos lá. Então, entre esses fatores, entre Augusto Compiègne, né, que fala, Compiègne, né? Augusto Compiègne, alguns falam que ele é um conde, não sei se é estudioso no campo da sociologia, Augusto, filósofo. Há esses conflitos entre a sociologia e até Paulo Freire, lembro o Claudino Piletti e o Nelson Piletti. Não é o Nelson Piquet, não, mas são grandes homens para fazer as catalogações, os atlas teóricos relacionados a uma geografia esquelética colonial, entre colunas esqueléticas, uma pedagogia esquelética, até Paulo Freire. Nos traz vários autores em noções breves e rápidas aqui, são heróis, também existem heroínas nesse dicionário entre as teorias e abordagens, nos traz um marxismo ou nos traz um capitalismo bem exogênico ou axogênico, um maxônio que vem a dilatar em alguns lugares, mas nos traz níveis que são níveis que possam ver níveis rasos ou adifundos ou profundos que possam acontecer nesse tratado. Aonde há um tratado, há um campo incompleto. Aonde há incompletude, há uma complexidade. E a completabilidade, incompletabilidade, que é o quê? Que vai trazer ingenuidade aonde não tem. Sim, não é ingênuo e eu não sou ingênuo. A ingenuidade ela vai trazer quando é criança. Mas a própria criança ainda tem os seus efeitos de malícia nas suas origens. Desde da iniciação no ciclo de vida, entre 0 a 2 anos, 3 anos, essas faixas que traz destaque os campos de ciclo motriz, a motrivivência e a pedagogia esquelética. Temos que tratar esses campos de heteronomia, o egocentrismo, o ecológico, o ecológico, o ecoelogia, que muitas vezes lembramos de Freud, o campo do eco-it, ou seja, as questões ligadas aos parâmetros freudianos ou lacanianos. Embora nós olharmos vários dispositivos ou artigos científicos que falam sobre a motricidade humana, eu coloquei ali a temática no YouTube, o canal, entre João Paulo Alves da Silva, motricidade humana, porque revista Motrius, e ali fala que Motrius ligado a movimento, tá ligado também aos meios patriarcais e magisteriados, tutoriados, nos traz uma empregabilidade de um tipo de serviço que nós temos que pensar e analisar. Tem o Descartes que eles falam, né? Descartes. Então nos traz o quê? Não é algo importante entre logos, locomover, logos, é meio esquelético. Que a palavra locomoção, conceito de locomoção significa o quê? É base esquelética. Aonde o ser humano tem esqueleto, tem o atlas ali em destaque. Tem o meio axial. Axial é axológico. O atlas é um mapeamento coletâneo. Já disse que é algo fenomenal. Se eu falar Michael Jackson, e Mike Tyson e Elvis Presley, né? O Elvis Presley, o rei do rock, você olha que lá na Casa Branca houve polêmica em tempos atrás, ali na revista, que colocou pontos importantes. Depois vou até mostrar, falando sobre assédio ligado a meninos e meninas em épocas passadas. Lembramos que o próprio Elvis foi o primeiro, depois o Michael Jackson, ou seja, alguns colunistas ligados ao jornalismo colocou um desporto que relaciona o que? Uma diversão, um campo despórtico, né? Desporático, ou seja, que coloca entre fagulhas que vão relacionar essas veias aórticas, né? Artérias, que vai trazer panoramas importantes na nossa história. Se eu falei já sobre os mapeamentos, as temáticas, que desde que eu comecei, eu vou usar o autor Durkheim, Emile Durkheim, primeiro livro que eu comprei quando comecei a atuar na faculdade. Eu estava atuando como um homem invisível. O homem, uma heroína, um herói invisível, depende do estatuto social de cada pessoa e da sua hermenêutica ou rehermenêutica. Por que hermenêutica? Porque você pode se reavaliar, reiniciar igual um computador e vai analisando a sua consciência, o que você errou, o que você acertou.
esses termos de hermenêuticos, ou heroínos da fé, heroínas da fé, que eu falo, que está na ciência da religião, em todas as cavernas relacionadas à religião, todos têm algum problema que vai para a caverna e para o seu refúgio. Aí que nos traz a leviandade de Hobbes, que aqui coloca entre Spence, que está no dicionário também ligado a em destaque sobre o tempo. O Spence, no dicionário sociológico, não temos como falar sobre ele. Tem o Spence, e também que nos traz considerações entre críticas utilitaristas. Eu já estou bem velho, que eu quero dizer, nostálgico em dizer, em questões precoces, falar sobre utilitarismo, assistencialismo, não falo mais disso. Tempos atrás o rapaz conseguiu convencer uma menina que eu era louco porque eu falei sobre assistencialismo. Assistencialismo, querido, vai depender do campo típico onde eu estou, o local onde eu estou e as extremidades diretivas. O utilitarismo para mim é algo essencial se eu for o dono da empresa. Algo essencial se for uma discussão com alguém de PhD em área de economia. Somente assistencialismo, ligado aqui ao artigo 193, ou vários artigos, assistencialismo ligado à assistência, assistente social. O assistencialismo traz existência. O assistencialismo traz percepção e autonomia. E entre a autonomia há o campos anomiáticos. Anomiáticos é o que relaciona a procuradores, a detonadores, a dispositivos, a proibição, procreadores, que vão procriar, mas são bloqueadores, vão bloquear alguns fatos importantes em nossa vida. O bloqueador, muitas vezes, ele é ameaçado, porque muitas vezes ele faz de vítima, mas ele é um vilão. E a própria vítima, ele é um campo metafórico. Lembra do próprio Dom Vicente que eu falei? Que ele queria tanto livro, que acabou incendiando a casa. O próprio adversário que tinha o livro que ele queria, incendiou a casa, matou todo mundo que estava lá dentro, vamos fazer uma conjuntura aqui, e acabou depois ficando vazio, ou uma cultura vazia, e depois falou assim, o que eu fiz? Para que eu fiz isso? Tantas vezes já vi na sala de aula isso. Tantas vezes eu também já fiz isso. Nós fizemos. Mas temos que ter autoavaliação. A vítima é o vilão ou o vilão é a vítima? Entre as heroínas do poder. As heroínas e os heroínos, que nos traz proveniências entre as ciências naturais. Onde há um natural, há um leviano, que o homem natural já nos traz complexidade. Entre essa leviandade que o próprio Hobbes fala, que foram alguns autores em destaque no serviço social. A leviandade foi levantada ontem? Ok, o que eu fiz? Me retirei, saí pelos bastidores dos jogos do poder e fui passar em outros canais, discutindo outros temas. Ok, já estava em destaque, já um tema em discussão. Só incentivei, não inibi, mas excitei esses debates. A verdade é relativa, depende da cultura onde você está. Se você for sábio, você vai viver, como diz o próprio Aristóteles. Vivemos uns tempos copiosos. Esses tempos copiosos, o próprio Durkheim falou aqui, os plágios relacionados nas primeiras páginas introdutórias entre o livro, ou seja, que fala aqui sobre da divisão do trabalho social. Da divisão do trabalho social, já falou da divisão do trabalho social, que vai falar aqui sobre heroínas e heróis. Entre os capitães, não só capitães de pesquisa, capitães do mato, que fazem pesquisas para nós, entre capoeiras, cultura popular, populismo, onde eu já participei e inseri em vários grupos, ok? Ou seja, o Muay Thai, o Karatê, que foi um dos primeiros turmas, que é onde aconteceu fatalidades elitistas, higienistas, que eu estava um pouco ferindo na época, não tinha roupa, e nos traz culpa, não a pessoa que fez isso ou falou, mas colocou colocações importantes para tomar um banho antes de ir para um tatame. Mas tem momentos que ocorre o que? Corpos cetônicos, depende do campo típico da pessoa. São maneiras de abordar, historicamente, e a história ser abordada por ti. Como você diagnosticou? Tem um autor, filósofo, entre os 50 autores, em destaques em maneiras, em panoramas chaves, que são frequentados nas faculdades como citações e incitações diretas. Ele fala que o diagnóstico não pode ser de primeira instância,